Bom, gente, então vamos começar. Primeiramente, boa tarde a todos que vieram aqui no nosso quarto aulão de cálculo 2 desse período, né? Meu nome é Maria Fernanda e eu vou dar para vocês a parte de derivadas parciais, vetor gradiente, plano tangente. Bom, primeiramente vamos começar pelas derivadas parciais. A questão ela pede para a gente determinar as derivadas parciais em relação a x e y para a seguinte função. F de xy é igual a exponencial de x sobre y vezes ln de x ao quadrado sobre y. Bom, uma das primeiras ideias que a gente tem que ter para resolver um exercício como esse é que, por exemplo, quando eu estiver derivando aqui, vou começar a derivar em função de x, é que eu vou considerar esse meu y aqui como se fosse uma constante, sabe? Fica muito mais fácil eu considerar como se fosse um 3, um c, um k, ou mesmo y mesmo, a gente vai treinando essa ideia na cabeça e a gente vai tratar ele como se fosse uma constante. Por exemplo, derivada de constante igual a 1, sabe? Essas coisas, a gente vai tratar ele como se fosse uma constante. Então, vamos lá. Começando aqui, a gente vai derivar em função de x, então o y vai ser constante. Nesse caso, eu tenho o meu x aqui, nessa parte, né, elevado no exponencial, e dentro do argumento aqui do meu ln. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar usar a regra do produto, né? Primeiro eu vou derivar essa parte, depois, e multiplicar por essa, mais a derivada desse ln vezes o primeiro termo aqui. Então, vamos lá, né? Começar a derivar. Derivada parcial de f. Gente, perdão a letra, tá? Mas um dia eu melhoro com isso. A derivada parcial de f em função de x vai ser a derivada do primeiro termo, né? Exponencial de x sobre y. Exponencial de x, a da exponencial, né? A derivada exponencial é ela mesma. Então, a gente vai só repetir exponencial de x dividido por y vezes o que está dentro, porque aqui a gente vai usar aquela regra da cadeia, né? Então, como a gente está tratando o meu y como se fosse uma constante, e o meu x está elevado a 1, a derivada disso daqui vai ser 1 sobre y. E aí eu vou multiplicar o meu ln de x ao quadrado sobre y. Beleza, fizemos a primeira parte. Agora, vamos somar, né? Derivada do segundo vezes o primeiro. Já vou colocar aqui o primeiro de uma vez, né? Só repetir exponencial, né? E agora vamos derivar aqui a parte do ln. Derivada de ln, ela é 1 sobre o argumento. Então, nesse caso, vai ser 1 sobre x ao quadrado dividido por y. Vezes a derivada do que está dentro. Nesse caso, novamente, meu y a gente vai considerar como se fosse uma constante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar a constante, 1 sobre y, né? Porque sempre a constante que está aqui na frente do nosso x, a gente mantém ela, vezes a derivada do x ao quadrado, que é 2x. Perfeito. Aí, assim, a gente derivou em função de x. Aqui tá mais escritinho, mais bonitinho, né? Como eu tinha dito antes. O primeiro termo vezes a derivada do que estava dentro, né? 1 sobre y, vezes o ln, vezes o segundo termo, né? Se ele só repetiu, mais a derivada do ln, vezes a derivada do que estava dentro, vezes o primeiro termo. Beleza. Aqui, agora eu só ajeitei, né? Coloquei em evidência a minha exponencial de x sobre y. Coloquei em evidência, né? Somei esse termo, somei aqui. O que aconteceu? Esse quadrado eu corto com esse x e esse meu y eu corto com esse y. Então, vai ficar 2 sobre x, né? Aqui eu só simplifiquei mesmo. Aqui a gente já terminou, fizemos a nossa derivada parcial. Agora, é a mesma ideia, só que em função de y. Nesse caso, a gente vai pensar, então, como se o x fosse uma constante, fosse um 2 que tivesse aqui. A gente vai trabalhar dessa forma, pensar dessa forma. E, novamente, eu tenho y aqui e tenho y aqui. Então, eu vou ter que trabalhar com a regra do produto de novo. Bom, vai ficar mais fácil para não ficar escrevendo? Então, vamos lá. Derivada do primeiro, vamos de novo. Derivada do exponencial é ela mesma, tá aqui, vezes a derivada do que tá dentro. Nesse caso aqui, o meu y que a gente tá derivando em função de y. O que eu tenho? Eu tenho x sobre y é igual a mesma coisa que eu colocar x, que é a minha constante, né? Que eu tô pensando como se fosse constante, vezes y elevado a menos 1. Qual que vai ser a derivada disso daqui? A derivada disso vai ser x, eu vou manter minha constante, vezes, eu vou pegar esse menos 1, vou passar para baixo, né? Menos 1, vezes y, menos 1, menos 2.
Beleza, é isso aqui que eu tenho aqui, ó, né? Menos x sobre y ao quadrado. Agora, eu só repetir o segundo termo, né? Esse termo. E agora, vamos de novo, somando. Aqui eu repeti o primeiro termo. E agora, eu vou derivar esse meu ln. Derivada de ln é 1 sobre o argumento, né? X ao quadrado sobre y. Vezes, agora eu vou derivar o que está dentro. Com o mesmo pensamento. O meu x é uma constante e eu estou derivando em função de y. Não posso esquecer isso. Então, o que eu vou ter? É a mesma ideia ali de cima, né? X ao quadrado sobre y é a mesma coisa que x ao quadrado vezes y elevado a menos 1. A derivada disso vai ser, eu vou pegar o meu x ao quadrado é uma constante, vou só manter ele. Vou abaixar o meu menos 1 e vou subtrair esse menos 1 de menos 1, vai dar menos 2, que é essa parcela aqui. Bom, agora só ajeitando novamente, né, coloquei menos exponencial de x sobre y aqui em evidência. E só arrumei os termos mesmo, né, cortei esse daqui com esse daqui, ficou menos. Aí esse ao quadrado com esse y ficou 1 sobre y. Aí eu já coloquei o menos em evidência, né? E aqui eu só peguei esse termo aqui mesmo, o menos eu passei para cá, então ficou positivo. Só ajeitei mesmo a equação e assim a gente termina a derivação. Bom, aí só para, né, de novo eu coloquei aqui, né, que a gente encontrou esses dois valores aqui quando a gente derivou em função de x e de y. Bom, foi isso então esse primeiro exercício. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, esqueci de falar, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, mandar mensagem aí no chat que a Sabrina me fala, pode ficar à vontade, tá? E se eu falar muito rápido também, pedir para repetir, pode ficar tranquilo. Bom, agora é derivada parcial pela definição. Nesse caso, ele me deu aqui, né, uma função f de x e de y, em que ela vai ser essa função aqui se o meu x e meu y forem diferentes desse ponto 0, 0, e vai ser igual a 0 se meu x e y for igual a esse ponto 0, 0. E a gente precisa determinar as derivadas parciais em função de x no ponto 0, 0 e a derivada parcial em y nesse ponto. Então, a gente vai fazer as derivadas e depois substituir para esse ponto aqui 0 e 0, né? X igual a 0 e y igual a 0. Bom, então vamos lá. Como que a gente deriva pela definição, né? A derivada de f em função de x em relação a x do ponto x0 e y0 é igual ao limite de x tendendo a x0 de f de x com y0 fixo, né? Aqui o meu x vai estar variando e o meu y0 vai ser fixo, menos a função no ponto desejado, né? Do ponto x0 e y0, sobre x menos x0. Bom, então vamos lá, vamos começar a substituição, né? A gente tem que o nosso ponto aqui de interesse é o 0, 0. Então, eu vou substituir aqui onde tem x0 e y0, vou substituir por 0, né? Aqui o 0, gente, esqueci de mudar. Deixa eu arrumar de minutinho, ficar x tendendo a 0. Então, a minha derivada de f em relação a x no ponto 0, 0 vai ser o limite de x tendendo a 0 da função f, onde o x está variando e o y está fixo em 0, menos o meu valor da minha função nesse ponto 0, 0 sobre x, menos 0 é x. Então, agora a gente precisa substituir essas duas funções aqui. Lembrando lá do exercício, então, a gente tem que, a gente vai usar f de x, essa função quando for diferente, que vai ser esse caso aqui, né? E quando for nesse ponto 0, 0, a gente vai usar 0. Então, aqui, né, a função no ponto 0, 0, como tá falando na nossa equação, vai ser 0, substituir aqui. E aqui, essa função, a gente vai pegar essa parte aqui da função, né, e vamos substituir o y por 0. Então, aqui vai ser 0, 0, né, vai ficar x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x ao quadrado dividido por x. E aqui, x indo para 0, tá? Bom, agora é só simplificar, né? Tem esse x aqui, a gente corta com esse quadrado. Vai dar limite, a derivada, né? No ponto 0, 0 vai ser o limite de x tendendo a 0 de x vezes seno de 1 sobre x ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho esse x vai para 0. Então, esse pedaço aqui, ele vai tender para 0. E esse x ao quadrado aqui, 0 ao quadrado é 0, 1 sobre 0 é infinito, né? Então, o argumento dessa minha função seno vai para infinito. Porém, a minha função seno, ela é limitada entre menos 1 e 1.
Então, tem um teorema que fala que se essa minha função aqui ela é limitada e o meu x está indo para zero, aqui nesse caso, o resultado desse limite é igual a zero. Então, a gente tem que a derivada da função f em relação a x no ponto 0, 0 vai ser igual a zero. E aqui, agora a mesma coisa, a gente vai fazer a derivada em função de y agora, né? É a mesma ideia, a gente só mudou onde que era x, passou para y. Então, vai ser o limite de x tendendo a y0, da função f, onde agora o meu x que vai ser fixo, né? Vai ser x0 aqui, ele que vai ser fixo agora, e o meu y que vai ficar variando, menos a minha função no ponto que eu quero escolhido, sobre y menos y0. Então, vou substituir, né? Aqui o meu x0 vale 0, a minha função no ponto 0, 0, e aqui substituir por 0, né? Agora, novamente, a gente vai olhar lá na nossa função que ele nos deu no problema. De novo, né? A função no ponto 0, 0 é 0, tá aqui. Aqui a gente vai fixar, então, essa parte da função aqui com x igual a 0. Então, se eu substituir aqui por 0 e aqui por 0, a gente vai encontrar y² vezes seno de 1 sobre y². Então, agora é só a gente trabalhar esse limite aqui. Novamente, né? É só cortar esse meu ao quadrado, eu posso cortar com esse y, vai ficar y tendendo a 0 e o meu y vezes seno de 1 sobre y². De novo, esse meu y vai tender a 0 e esse y², ele vai ser 0², vai ser 0, 1 sobre 0 vai ir para o infinito, e o meu seno, ele é uma função limitada. Então, como é uma função limitada e o meu y aqui está indo para 0, a gente pode afirmar que esse limite vai para 0. Então, as duas derivadas, tanto em relação a x, tanto em relação a y, nesse ponto 0, 0, foram iguais a 0. Bom, foi isso. Agora, passando para essa parte de derivada parcial de ordem superior. Nesse caso, a questão pede para a gente, sabendo que z é igual a seno de x mais seno y, para a gente mostrar que essa equação aqui é verdadeira, né? Que essa igualdade aqui é verdadeira. Então, para a gente primeiro fazer isso aqui, a gente tem que ver que a gente vai estar derivando uma função de duas variáveis que aqui a gente chamou de z. Então, o meu z aqui é o meu f de xy, né? Em função de x e de y, de duas variáveis. E para isso, vocês podem ver como a gente quer provar essa igualdade, a gente vai ter que derivar esse z tanto em função de x, tanto em função de y, e a gente vai ter que derivar novamente em função de x, novamente e aqui em função de y. Bom, vamos relembrar aqui como faz isso, né? Quando a gente está trabalhando com derivadas de ordem superior e a gente tem um x² aqui, né? É uma derivada de segunda ordem. A gente vai derivar primeiro em x e depois em x de novo. A mesma coisa com y. Primeiro em y, depois em y de novo, tendo em mente sempre que, nesse caso aqui do y, o meu x a gente vai pensar que é uma constante. E nesse caso aqui do x, a gente vai pensar que o meu y é uma constante, igual eu tinha falado antes, né, que a gente foi fazendo. Só que nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode acabar confundindo, mas a gente não pode confundir. Primeiro, eu vou derivar em relação à incógnita à esquerda. Então, primeiro eu vou derivar em função de x, para depois eu derivar em função de y. E aqui é a mesma coisa. Primeiro, sempre o que está aqui na esquerda. Então, sempre vou derivar primeiro em função de y, depois em função de x. Então, vamos lá. Primeiro que eu vou derivar em função de y. Não vou dar a resposta de uma vez, né? Derivar em relação a y. Bom, vamos lá. Aqui, derivando em relação a y, eu tenho que considerar que o meu x é uma constante. E a minha incógnita de interesse aqui na derivação é o y, e ela está dentro do argumento do seno. Então, a gente vai ter uma regra da cadeia aqui para resolver. Então, vamos lá. Derivada de seno é cosseno. Cosseno do que está dentro. Vezes a derivada do que está dentro. Nesse caso, meu x é uma constante. Derivada de constante é 0. Então, a gente não coloca, né? Vai ser 0. Então, 0 mais alguma coisa não interessa. Vezes a derivada do seno de y. Quanto que vai ser a derivada do seno de y? Vai ser cosseno de y. Aqui tá escrito bonitinho, né? A gente derivou primeiro o seno, né? E depois derivou o que tá dentro, considerando meu x uma constante. Então, isso quer dizer que aqui vai ser 0, né? Vai sumir. Essa é uma nota aqui.
Aí agora em relação a x, né? Vamos lá. Derivar a função z em relação a x. Novamente, o meu x ele tá dentro do argumento do seno. Então, eu vou ter que derivar primeiro o seno, depois derivar o que tá dentro. Então, vamos lá. Derivada de seno, novamente, é cosseno do que tá dentro. Vezes a derivada que tá dentro. Nesse caso, agora o meu y é uma constante. Se o meu y é uma constante, todo esse meu seno aqui vai ser uma constante. Então, derivada de constante é zero. Então, eu já vou até colocar aqui 0 mais derivada de x. Derivada de x vai ser 1. Então, vai ser somente, né, cosseno de x mais seno y. Agora que a gente vai aplicar a questão da derivada de segunda ordem, né, de ordem superior. Bom, nesse caso aqui, eu quero, tá vendo? Ela é de ordem superior, de novo eu tenho que derivar em x. Então, eu vou continuar com aquele pensamento de que o meu y é uma constante, né? Então, vamos lá. Derivada de cosseno. Vou derivar primeiro o cosseno, depois vou derivar o que tá dentro. Derivada de cosseno é menos seno do que tá dentro, x mais seno de y, vezes a derivada que tá aqui dentro. Eu tô derivando, novamente, lembrando, em função de x novamente, porque que tá o quadrado aqui no x, né? Então, derivada de x é 1 e derivada de seno de y, que a gente vai considerar constante, é 0. Então, fica bonitinho. A gente vai ter menos seno de x mais seno y. Agora aqui, a gente, primeiro, derivou em função de x, lembra? Primeiro eu vou derivar sempre o que tá à esquerda. E agora eu vou derivar de segunda ordem o que tá, né, mais à direita aqui. Então, agora eu vou derivar em função de y. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né, esse foi o meu resultado quando eu derivei primeiro em relação a x. Então, vamos derivar em relação a y agora. Novamente, eu vou derivar o cosseno, depois eu derivo o que tá dentro. Então, vai ser, de novo, menos seno de x mais seno y, vezes a derivada do que tá dentro. Nesse caso, meu x é uma constante, né? A gente tá pensando como se fosse uma constante, vai ser 0, mais a derivada de seno de y, que vai ser igual a cosseno de y. Bom, aqui, né, só escrito bonitinho, menos seno de x mais seno y vezes cosseno de y. E agora, a gente acabou de calcular lá atrás, né, a derivada de z em relação a y. E a gente vai derivar... não, pera, achei que tinha que derivar de novo, não tem não. E aí a gente já calculou. Então, a gente já tem os quatro resultados que a gente precisa para jogar naquela nossa igualdade inicial para provar que tá certo, né? Então, vamos lá. A derivada aqui de z em função de x, ela vai ser essa daqui, né? Cosseno de x mais seno de y, a gente colocou ela aqui, vezes a derivada segunda de z em relação a primeiro a x, depois a y, que a gente acabou de fazer aqui também, né? Só coloquei aqui. Igual a derivada de z em relação a y, deixa eu voltar aqui, que vai ser cosseno de x mais seno y vezes cosseno y, tá aqui, vezes a derivada segunda em relação a x duas vezes. A gente derivou em relação a x duas vezes, que vai ser esse menos seno de x mais seno y. E a gente pode ver que é verdadeira, sim, igualdade, porque aqui eu tenho um cosseno de x mais seno y, igual aqui, ó, e é tudo multiplicação, né? Aqui tá o meu menos seno de x mais seno y, aqui, ó, meu menos seno. E aqui eu tenho cosseno de y e cosseno de y. Então, a igualdade é verdadeira. A gente acabou de comprovar ela. E agora, né, a segunda matéria aqui é a parte do vetor gradiente, né? Bom, para a gente fazer o vetor gradiente, a gente vai usar essa parte de derivação. Então, a matéria ela vai se complementando até chegar lá no plano tangente, né? Então, vamos lá. Aqui ele pede para a gente determinar o vetor gradiente da superfície abaixo. Bom, então, nesse exercício, ele me deu essa equação aqui da superfície. E para eu calcular o meu vetor gradiente, vai ser essa... A gente tem que achar primeiro essa F zona aqui, essa F grande. O que vai ser essa F grande? Ela vai ser a minha equação da minha superfície. E como que a gente determina o que é uma equação da superfície? A gente sabe que eu posso afirmar que essa equação aqui da superfície que ele me falou, né? Só que ela não tá na sua forma, assim, usual, né? Porque a forma usual de uma equação da superfície seria, por exemplo, F, né, em relação a x
y e z igual a um k. E esse k é uma constante. Então, aqui, eu posso ver nessa igualdade, né, da minha equação da superfície, que aqui eu tenho um 3z. Eu tenho uma incógnita aqui. Então, essa parte aqui não é uma constante. Eu tenho que ajeitar essa equação, né, essa função aqui que foi dada da superfície, de forma que eu encontre uma constante desse lado de cá. Então, como que eu posso fazer isso? É só eu jogar esse 3z aqui para dentro, com menos 3z. Então, eu vou ficar com essa equação da superfície aqui, que f grande, né, em função de x, de y e de z, vai ser igual a essa parte da equação, né, menos o 3z, porque se eu passar esse 3z para cá, isso aqui vai ficar igual a zero, né, aqui, ó, é igual a zero. E zero é uma constante qualquer, né, que a gente pode chamar de k. Então, agora sim, a gente tá certinho referente à questão da equação da superfície. E a partir dessa função f grande aqui que a gente vai derivar em função de x, de y e de z. Por exemplo, se aqui eu tivesse 3, eu não tivesse esse zzinho aqui, tivesse 3. Então, qual seria a minha f grande? Seria só essa parte aqui mesmo. Por quê? Porque esse meu 3 é igual a uma constante k, então tá tudo certo, né? Só que como aqui tinha esse z, né, era 3z, e o z é uma incógnita, né, porque essa minha f, ela é em função de x, de y e de z, então, eu tenho que fazer essa jogada, né? De jogar aqui para dentro e igualar a zero aqui. Então, show. Agora, então, é só a gente derivar, né? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos derivar... derivar f em relação a x. Vamos lá. Nesse caso, a gente tem 3 incógnitas, né? Então, como a gente está derivando em relação a x, o meu y e o meu z, a gente vai pensar como se fosse uma constante. Então, aqui, primeira parcela, eu tenho x, y e z. Só o meu x aqui que importa. O que tá aqui eu posso até repetir, ó, y e z, que são constantes, né? Que a gente sempre faz isso, separa a constante e deriva o x. X é igual a 1, beleza, então y vezes z. Mais x ao cubo, derivado de x ao cubo, 3x ao quadrado. Beleza. E aqui agora, olha só, eu tenho só y, z e z. Se isso tudo considerando como constante, então aqui vai ser 0, 0 e 0, porque derivada de constante é igual a 0. Então, a minha derivada de f zona, né, de f grande, em relação a x, vai ser y vezes z mais 3x ao quadrado. Agora, eu vou derivar a minha f em relação a y. Com a mesma ideia, o meu x e o meu z a gente vai considerar constante. Como aqui o meu y, ele tá elevado a menos 1 e aqui eu só tenho constante multiplicando ele, então vai ser igual a x vezes z, mais x ao quadrado, constante 0, derivada é igual a 0, y ao quadrado, derivada de constante é igual a 0, e aqui a gente vai derivar o z ao cubo, vai ser 3z ao quadrado. Ó, não, perdão, fiz errado, era aqui o... Ó, tá vendo como é que a gente tem que pensar, senão eu fiz as coisas erradas? Deixa eu apagar aqui, peraí. Fui no automático. A gente tem que prestar muita atenção, gente, que esse negócio tapeia a gente. Então, vamos lá. Eu tô derivando em função de y. Ou seja, aqui o meu x e o meu z, que eu tô considerando, né, como se fosse uma constante, né, normal. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente derivou aqui certinho, né, em relação a y, multiplicamos só por x e por z. Então, derivada de x ao cubo, derivada de constante é igual a 0. Agora sim, derivada de y ao cubo vai ser 3y ao quadrado. A derivada de z ao cubo é constante, então ela vai ser igual a 0. E a derivada de menos 3z vai ser constante, vai ser igual a 0. Prontinho, tá aqui, a gente já feito. X vezes z mais 3y ao quadrado. Agora sim que a gente vai derivar em relação a z. Então, vamos lá de novo. O que eu vou ter de constante? Eu vou ter x e y. Vou até marcar aqui de novo. X e y. Então, vamos lá. Aqui, né, vai ficar x vezes y, que o meu z tá elevado a menos 1, mais a derivada de constante vai ser 0, derivada de constante vai ser 0. Agora sim, 3z ao quadrado.
E a gente vai derivar essa parte também. Menos 3z vai ser menos 3. Ficou aqui direitinho, ó. X vezes y mais 3z ao quadrado menos 3. Bom, agora esse é o resultado do nosso vetor gradiente. A gente derivou a nossa função f, né, que é uma função de uma superfície, em relação a x, y, z, e a gente obteve o vetor gradiente dessa superfície. Agora que a gente tem a letra B, né, a mesma ideia. Então, novamente, né, para obter esse meu vetor gradiente aqui, eu vou precisar dessa minha f grande, que ela é uma função de 3 variáveis, x, y, z. Então, olhando aqui para a equação que ele me deu, novamente aqui da superfície, o que ela tá? Ela tá igualada a um x. Esse meu x, ele não é uma constante, ele é uma incógnita que eu tô trabalhando com ela aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse meu x e passar aqui para dentro, para isso daqui poder ser igual a zero, que é igual a uma constante. Então, a minha f, como a gente já tinha pensado antes, vai ser igual a x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 menos z ao quadrado menos x, que agora sim ela vai estar igualada a zero, que é igual a uma constante, tudo certinho. Novamente, se esse meu x não tivesse aqui, tivesse, por exemplo, um 5, eu não precisaria jogar o 5 aqui para dentro. A minha f grande, ela seria só essa parte de dentro. Mas como aqui é uma incógnita, eu tenho que passar ela para dentro para eu conseguir igualar uma constante, nesse caso aqui, igual a zero. Bom, agora é só a gente derivar essa f grande aqui em relação a x, y e z para a gente conseguir o vetor gradiente, né? Bom, aqui já está a resposta. Então, vamos lá. Derivada de f em relação a x. Bom, então eu tenho o meu y e o meu z de incógnita. Y e o z de incógnita. Vamos derivar essa parte primeiro. X ao quadrado sobre 4. Eu pego a minha constante 1 sobre 4, coloco ela aqui já, e derivo o x ao quadrado, vai ser 2x. Já posso cortar aqui, que aqui vai dar x sobre 2, né? Então, aqui, y ao quadrado sobre 9, derivada de constante, é zero, porque a gente está considerando y como uma constante, então vai ser zero. Menos z ao quadrado vai ser zero também, né? Menos x. Então, a gente vai derivar esse menos x. Menos x vai ser menos 1. Então, vai ser x ao quadrado, x sobre 2 menos 1. Agora, derivada de f em relação a y. Então, a gente vai ter y e z como constante. Então, esse meu x... Não, a gente vai ter x e z como constante. X, z e x como constante. Então, a única coisa que a gente vai derivar é essa parcela aqui, que vai ser 1 sobre 9 vezes 2y. Né? 2y sobre 9. E agora, por fim, a gente vai derivar em relação a z. Então, a gente vai ter x e y de constante, né? Então, aqui x e y. Então, a gente vai ter que derivar só essa parte aqui. Então, vai ser menos 2z. Perfeito. Agora, a gente já tem direto aqui o nosso vetor gradiente dessa superfície que foi dada no exercício. Bom, agora a parte plano tangente, né? A parte plano tangente tem duas maneiras de resolver. Eu posso resolver ela a partir do vetor gradiente, que a gente acabou de aprender, ou a gente pode fazer de outra maneira, derivando só em relação a x e a y. Tem duas maneiras diferentes. Vou fazer um exemplo de cada um. Então, nesse caso que ele está pedindo para determinar se existir o plano tangente ao gráfico da função z igual a 2, 2 exponencial de y vezes cosseno de xy no ponto P0, onde x é igual a 0, y é igual a 0 e z é igual a 2. Bom, então vamos lá. Para resolver dessa maneira, utilizando o vetor gradiente, a gente precisa lembrar um pouquinho, assim, acho que de GA, se eu não estou enganada. Bom, vamos lá. Perdi a minha setinha. Então, a gente vai usar essa ideia aqui, né? Essa equação para obter o plano tangente. O que seria isso aqui? A gente sabe que para a gente achar um ponto, um plano, né? A gente fazer a equação de um plano, eu preciso de um vetor normal e de um ponto conhecido. Vou chamar aqui de P0, que é o ponto conhecido, vetor normal.
E para eu calcular isso, então, eu preciso aqui de um ponto qualquer. Vou pegar um ponto qualquer aqui, vou chamar de x, y, z. E eu vou fazer aqui um vetor do meu ponto qualquer até esse meu ponto, do meu ponto P0, que eu sei, né? As coordenadas nesse caso aqui é 0, 0 e 2. Eu vou fazer um vetor de distância aqui, né? Desse ponto P0 até esse ponto genérico aqui, x, y, z. E vou fazer um produto escalar com esse meu vetor aqui normal ao plano tangente. E qual que vai ser o vetor normal ao plano tangente? Vai ser o nosso vetor gradiente da superfície em relação ao ponto P0. Então, pronto, assim que a gente conseguir, a gente primeiro tem que calcular, né, esse vetor gradiente e depois multiplicar por esse outro vetor aqui, que vai ser o vetor distância, né, de um ponto genérico, x, y, z, e em relação a esse ponto P0. Então, vamos lá, vamos passo a passo. Bom, então, vamos começar calculando a parte do vetor gradiente aqui. Novamente, agora a gente tem que pensar que esse meu vetor gradiente, ele é uma função da superfície e essa função ela é uma função de 3 variáveis, x, y e z. Então, vamos olhar aqui para a função que foi dada, né? O que eu tenho aqui? Aqui do lado, novamente, eu não tenho uma constante, né? Não tem um K aqui, eu tenho um Z, que o Z é uma incógnita que vai ser usada. Então, eu preciso passar esse Z aqui para dentro. E aí sim que vai ficar... Enfim, eu vou passar esse meu Z aqui para dentro e aqui vai ficar igual uma constante igual a zero. Agora sim eu posso considerar que esse meu Fzão aqui vai ser a função de uma superfície. Então, o que eu vou ter? Né? O meu 2 é exponencial de y vezes cosseno de xy menos z. Bom, então agora eu vou derivar em função de x, de y e de z, primeiramente essa minha f. Depois eu substituo os pontos. Vamos lá. A derivada de f em relação a x. Então, eu vou ter o meu y e o meu z de constante, y e o z de constante. Então, o meu x está só nesse argumento aqui do cosseno, né? Então, essa minha parte aqui vai ser uma constante, né? Vai ser 2 exponencial de y, constante eu posso manter. Derivada de cosseno é menos seno de xy. E aqui, como meu x está aqui dentro multiplicado a uma constante, a gente tem que derivar a regra da cadeia. Derivar aqui dentro vai ser vezes y, e ficou apertado, vezes y. Pronto. E aqui esse meu z a gente não vai derivar, né? Porque a derivada de menos uma constante é zero. Então, ficou, né? Menos 2y. Aqui só tá ajeitado, tá, gente? Que o menos 2y vezes exponencial de y vezes seno de xy. Bom, agora continuando, vamos derivar aqui em relação a y. Então, eu tenho meu y aqui, o meu x é uma constante e o meu z é uma constante. Então, vamos lá. Aqui, então, olha só, eu tenho y aqui e tenho y aqui. Então, eu tenho que usar a regra do produto. Então, vamos lá. Primeiro, derivar o primeiro, né? Derivada do primeiro vai ser 2 exponencial de y, que a exponencial de y é ela mesma, né? E aqui, derivada de y é 1, então, fechou. Vezes o segundo, só copiando mesmo, mais o primeiro, vou repetir aqui, vezes a derivada do segundo agora. Então, a derivada de cosseno de xy vai ser menos seno de xy, vezes, como meu x é uma constante, né? Derivada de xy que agora vai ser x. Porque o x é uma constante e y está elevado a 1. Então, é isso, fechou. E aqui, o meu menos z, né? Derivada de menos uma constante é igual a zero. Então, a gente tem aqui, né? Como eu disse, 2 exponencial de y vezes cosseno de xy menos 2x exponencial de y vezes seno de xy. Beleza? E agora, por fim, a gente vai derivar aqui em relação a z. Então, isso quer dizer que o meu y, o meu x, e o meu y aqui de novo, eles vão ser constantes. Então, isso tudo aqui é uma constante. Derivada de constante é 1. Eu vou ter que derivar... a derivada de constante é 0. Eu vou ter que derivar só essa parte aqui. Derivada de menos z vai ser menos 1.
Fechamos. Aí agora, a gente vai ter que substituir os valores de x, y e z aqui por esses valores aqui que foram dados do ponto, né? Então, agora é só a gente substituir. Então, a derivada de f em relação a x no ponto P0 vai ser igual a zero, porque aqui o meu y vale zero, então vai ser zero multiplicado por isso tudo, vai dar zero. Aqui, então, a gente vai ter 2, por quê? Porque exponencial de zero é 1, cosseno de zero, né? Porque x vezes zero é zero, cosseno de zero é 1, então vai dar 2, né? Que 1 vezes 1 vezes 2 é 1, é 2. E aqui o meu x está multiplicando essa parte de cá. Então, x, como x é igual a zero, isso aqui vai zerar tudo, então vai ser zero. Então, ficou só 2. E aqui vai ser menos 1, né? Porque eu não tenho que substituir o ponto aqui, porque eu já deu uma constante. Então, não tem como substituir. Então, pronto. Aqui, menos 1, né? Fechamos. Aí, a gente achou o vetor gradiente no ponto P0, que vai ser x igual a 0, y igual a 0 e z igual a menos 1. Agora, a gente tem que só pegar esse vetor, substituir ele aqui no vetor normal, né? E substituir os valores de P0 aqui nessa parte desse outro vetor. Então, vamos lá. Como eu falei, né? Esse daqui veio pra cá. E aqui agora a gente vai substituir. Então, vai ser x menos 0 é x, y menos 0 é 0 e z menos 2, né? Tá aqui. Vezes, né? O que é um produto escalar que a gente vai fazer. O meu vetor gradiente que eu achei aqui, que vai ser x igual a 0, y igual a 2 e z igual a 1. Agora é só fazer, né, o produto escalar. X vezes 0, mais y vezes 2, mais z menos 2 vezes menos 1. Vai dar 2y menos z mais 2. Agora só arrumando aqui para o y ficar em evidência, ficou 2z mais... Não... 2y mais 2 igual a z. Aí a gente achou o plano tangente, igual foi pedido no exercício. Bom, agora eu vou fazer de outro jeito. A ideia do exercício é o mesmo, né? Só que aqui ele pede, né, para calcular o plano tangente, é o gráfico da função z igual a x, y vezes ln de x, y, nesse outro ponto aqui, x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 0. Bom, então aqui a gente vai fazer daquela outra maneira, né? Para a gente resolver desse modo, a gente tem que pensar que esse meu z aqui vai ser uma função de duas variáveis, x e y. Então, eu posso escrever esse meu z como se fosse f de xy, né? É igual a xy vezes ln de xy. Bom, até aí, tudo certo. E a gente vai utilizar, então, essa função f e essa fórmula que está aqui embaixo, que eu circulei de vermelho, né? Que vai ser z menos z0, sendo esse z0, né, o z0 do ponto, que ele quer achar o plano tangente, vai ser igual a derivada dessa função f, que era o meu z, no ponto x0 e y0, e esses valores vêm daqui, né, x0 e o y0, em relação a x, vezes x menos x0. Mas a minha derivada da minha função f, nesse ponto x0 e y0, em relação a y, vezes y menos y0. Então, a gente vai simplesmente derivar essa função f aqui, que era z, em relação a x e a y, ou seja, a gente tem que fazer duas derivações só, e depois somente substituir. Então, para algumas pessoas pode ser mais fácil assim, ou pode ser mais fácil pelo vetor gradiente, depende assim da questão, do seu jeito de fazer exercício também. Mas saibam que tem essa outra maneira de fazer também. Então, vamos lá. Então, primeiramente, né, eu vou derivar aqui a minha função f em relação a x. Então, meu y, ele vai ser uma constante. Como eu tenho x aqui, novamente, em um produto, eu vou ter que usar a regra do produto. Então, vamos lá. Derivada do primeiro, xy. Y é uma constante, então vai ficar só y. Vezes o segundo, né? Só copiar o ln de xy. Mais, copiar o primeiro, né? Vezes a derivada do segundo. Derivada de ln é 1 sobre o argumento, nesse caso xy, vezes derivada do que está dentro. Como o meu x é incógnita aqui que eu estou trabalhando, né? E meu y vai ser a constante, então vai ser vezes y. Corta aqui, eu vou ter que
Aqui eu já posso cortar de novo. Que y, aí, eu tenho que vai ser igual. Coloquei aqui o y na evidência, né? Porque aqui cortou, ficou y. Y vezes ln de xy mais 1. Beleza, esse daqui é o meu resultado dessa minha função f derivada em relação a x. Agora eu vou derivá-la em relação a y. Então vamos lá. O meu x agora vai ser a minha constante. E aqui novamente eu tenho y desse lado e y desse lado. Então, regra do produto de novo. Então, vamos lá, derivada do primeiro, x vezes y. X é uma constante, então vai ser x vezes. Copiar o segundo, né? ln de xy, mais copiar o primeiro, xy, vezes a derivada do segundo. 1 sobre o argumento, que nesse caso é um xy. Vezes a derivada que está dentro. De novo, a gente já derivou aqui, né? Então vai ser x. Derivada de xy e x é constante, vai ser x. Aqui. Só repetindo, né? Eu corto. E colocando o x em evidência agora, vai ficar a mesma coisa, né? X vezes ln de xy mais 1. Beleza. O que falta agora? Eu vou substituir. Então, aqui, né, nesses meus dois resultados das derivadas aqui que eu calculei, eu vou substituir esses valores aqui de referência ao meu ponto P0, onde o meu x0 vai ser 1 e o meu y0 vai ser 1 também. Então, vamos lá. Só substituir aqui o x, onde a x é 1 e onde a y é 1. Então, vamos lá. Vai ficar ln de 1 vezes 1 é 1. Então, vai ser ln de 1 é 0, mais 1, que é 1, vezes 1, 1. Mesma coisa aqui embaixo. X vezes y vai ser 1 vezes 1, 1. ln de 1 é 0. 0 mais 1 é 1, vezes x, que é igual a 1, vai ser 1 também. Então, a gente já tem aqui, né? A gente já tem, então, o nosso exercício pronto. Agora é só substituir nessa fórmula aqui de cima. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que o meu z0 é igual a 0, o meu x0 é igual a 1 e o meu y0 é igual a 1. Vou substituir aqui agora essas duas derivadas parciais que a gente calculou. Então, vai ficar z igual a 1 vezes x menos 1 mais 1 vezes y menos 1. Ajeitando, né, que vai ficar... Ajeitando isso tudo, vai ficar z igual a x mais y menos 2. Que esse, então, vai ser o meu plano tangente. Então, a gente tem essas duas maneiras de resolver. Aí vai do gosto de vocês. Eu poderia fazer esse exercício resolvendo pelo vetor gradiente também. Ou poderia ter feito outro resolvendo dessa maneira. Então, depende do exercício que foi pedido, né? Da forma de resolução e tudo mais. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer. Estamos abertos. Se não tiver dúvida, eu vou continuar com a segunda parte. Show, galera? Depois vocês podem perguntar também. Só esquecemos de avisar que no final do aulão, como de costume, a gente vai passar um forms, né, de feedback pra gente, pra vocês preencherem, e vai estar a lista resolvida. Tá joia? Então, vocês não precisam se preocupar. É isso. Maria, só confirma aí se você tá vendo tela cheia. Tá tudo certo, Sabrina. Cadê a opção de ponteiro? Socorro. Tá, vai sempre enquanto. Acho que você tem que clicar naquele tela cheia ali, ó. Ah, verdade. Aí você consegue desenhar. Ah, eu não arrisco desenhar igual você, não. Eu sou um laserzinho mesmo. Gente, pra quem chegou depois, boa tarde. Eu sou a Sabrina e eu vou continuar com a segunda parte do nosso aulão. Vou falar um pouquinho sobre diferenciabilidade, regra da cadeia e derivação implícita. Vamos começar, então, com o nosso primeiro exercício. Dada a função f de xy, né, essa função aqui, verifique se a função é diferenciável na origem. Como que a gente vai saber se é diferenciável ou não? A gente vai ter 3 regrinhas. A primeira é que se a função não é contínua, então não é diferenciável. Tem alguém levantando a mão, alguma coisa assim? Sim, peraí, o que foi? Não tá dando pra ver pra vocês? Não tá pausada a tela, sabe? Ah, Sabrina, tá. No Google Meet. Como assim, gente? Socorro. Sai da apresentação aí, vamos abrir de novo. ESC. Isso, agora aperta aí nesse botão aí de cima. Que botão? Ali do lado de salvar.
Também tem Aqui? salvar. Isso, aí tem setinha e vai pra frente. Vai andando pra direita. Isso, clica aí. Vê se agora vai. Agora tá aparecendo, galera. Peraí que travou um cadinho. Não sei Nossa, a se... internet que tá muito ruim. Desculpa, gente, se eu travar aí. Tá vendo? Agora eu mudando? Sim? Não, tá travado ainda. Jesus, que susto. Deixa eu compartilhar minha tela inteira. Ah, é mais fácil, né? É Deus. Hoje não é meu dia. Coitado de vocês, tá? Igual vocês estão vendo. Calma, deixa eu apresentar. Não, calma aqui em cima. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. É percebível, né? Não, agora tá perfeito. Pode continuar. Realmente, né, galera? Tá bom, então. Continuando o raciocínio que eu já perdi. Começa do começo, Sabrina, porque acho que o pessoal não viu. Ah, é verdade. Eu vou continuar com a segunda parte do aulão, né? Falando um pouquinho de diferenciabilidade, regra da cadeia e derivação implícita. Aí tem a nossa primeira questão, deu essa função aqui e pediu para verificar se ela é diferenciável na origem. E como que a gente sabe se a função é diferenciável ou não? A gente vai ter 3 regrinhas. A primeira dela é que se a função não é contínua, então ela não é diferenciável. Depois, se a função não possui derivados parciais, então ela não é diferenciável. E por último, se a função não é diferenciável, então as derivadas parciais não são contínuas, mesmo que existam. Praticamente 90 e poucos por cento dos exercícios vai ser para a gente provar que a função não é contínua. Então, meio que vai ser mais análise de continuidade do que diferenciabilidade. Sempre quando tiver essa carinha aqui, o exercício, vai ser essa primeira regrinha aqui que a gente vai usar. Então, bora lá. Vamos provar, então, que essa função não é contínua. Primeiro, a gente faz os limites, né, de x e y tendendo a zero. Só que quando a gente substitui aqui, a gente vai para uma indeterminação. Então, como que a gente resolve isso? Primeiro, eu fiz aqui o x igual a zero, né, no eixo y. E o que a gente faz? Com x igual a zero, a gente substitui aqui, vai dar zero em cima, e vai ficar zero menos y à quarta. Aqui também vai ficar 3 vezes zero ao quadrado, que vai dar zero. Então, a gente nem precisa substituir aqui, que dá zero. Aí, agora, eu vou fazer pelo eixo x, né, com y igual a zero. Novamente, a gente repete o mesmo passo. E vai chegar no zero sobre 3x ao quadrado menos zero, que também dá zero. Só que isso aqui não prova nada pra gente. Deu zero e zero, mas ok. Eu tô tentando provar que a função é contínua, então meio que a gente vai forçar isso. E como que a gente faz? A gente pode fazer por várias formas, mas aqui eu escolhi fazer o x igual a y ao quadrado, para ficar mais fácil. Aí agora, né, fica bonitinho, a gente faz novamente o limite, então, limite para tudo na vida, e a gente faz só um deles tendendo a zero, né, que no caso aqui vai ser o y, e a gente substitui o x por y ao quadrado. Ok. Aí que vai ficar y ao quadrado vezes y ao quadrado, que dá y à quarta. E aqui 3 vezes y ao quadrado, 3y à quarta. Menos y à quarta, aqui vai ficar 2y à quarta, e vai cortar em cima e vai sobrar meio. Então, a gente viu aqui que quando a gente fez assim, o limite deu meio e aqui deu zero. Então, se deu diferentes limites, quer dizer que essa função não é contínua. E se a função não é contínua, ela não é diferenciável. Beleza? Então, essa função aqui não é diferenciável na origem. Eu vou continuar e qualquer dúvida vocês podem perguntar. Se não souber responder também, vocês podem mandar no direct que eu respondo depois. Show? Continuando em diferenciabilidade, só que essa questão é um pouquinho diferente porque ela dá pontos, né, para analisar. Seja f de x e y igual a x raiz de y menos π, analise a diferenciabilidade de f nos pontos P1 e P2. Só que aqui não vai dar pra gente usar aquela primeira regrinha que eu falei que vai ser a maioria dos casos, né? Por isso que eu trouxe essa questão que ela é diferente. Cadê a regra? Socorro! A gente vai usar essa aqui por derivados parciais, que a Maria já falou um pouquinho. Então, vamos verificar. Primeiro, a gente faz a derivada parcial em relação a x e em relação a y. Se
vocês sabem muito, né? Que eu sei que vocês sabem. Aqui a gente mantém o x... Eita, x constante. Não, derivada de x é 1. A raiz de y constante, derivada de constante é 0. E a gente faz do outro lado aqui, eu botei aqui meio que a regrinha, que eu também tinha esquecido, que a derivada de raiz de alguma coisa é 1 sobre 2 raiz dessa coisa. Então, aqui vai ficar 1 em cima, né, que vai multiplicar por x e menos π constante. Então, pronto, a gente já calculou as derivadas parciais. Agora, é simplesmente substituir os valores dos nossos pontos que o exercício deu. Primeiro, eu substituí no P1, né, 3 e 0. Aí aqui o y é quanto? 0. Raiz de 0, 0. Ok, bonitinho. É um número real, contínuo, beleza. Aí aqui agora, quando a gente substitui, 0, na real vai ser 3, né? 3 sobre 2 raiz de 0, vai ficar 0 no denominador. Todo mundo sabe que não pode ser 0 no denominador, né? Aí então, o que eu fiz? Os limites pela direita e pela esquerda, para ver o que a gente vai achar, né? Aí, eu fiz o primeiro pela direita, né? Com y tendendo a 0 pela direita. Só que quando a gente divide um número por um número muito, muito pequeno, positivamente, isso vai explodir e vai para mais infinito. Da mesma forma que quando eu venho para a esquerda, com esquerda, negativo, vai para menos infinito. Então, por mais que aqui uma derivada parcial tenha dado um número real contínuo, essa aqui não é contínua. Então, se as derivadas parciais não são contínuas, quer dizer que não é diferenciável. Então, a função não é contínua nesse ponto P1. Então, ela não é diferenciável também. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo, só que para o ponto P2. Mesma coisa, né? Não mudou nada. Aí, aqui agora, a gente substitui, né, o y por 4, vai ficar raiz de 4, que são 2. Aí aqui fica bonitinho, né? O x vai dar menos 2, dividido por 2, raiz de 4. 2 vezes 2, 4. Menos 2 sobre 4, menos meio. Então, as derivadas parciais existem, são contínuas, então, consequentemente, essa função é diferenciável no ponto P2. Show? Todo mundo pegou? Tô indo muito rápida, quando eu fico nervosa eu falo rápido, gente. Então, assim, não me matem. Essa aqui, eu vou até botar uma canetinha, porque essa questão é mais de interpretação do que cálculo em si. Então, a gente tem que prestar muita atenção para não pegar os valores errados dela. Então, vamos lá, com calma, paciência e amor no coração. Um fabricante modelou sua função P da produção anual. O valor de toda essa produção em milhões de dólares, como a função, não faz diferença o nome da função. Aí deu a função aqui pra gente. Bonitinho. Ok. Onde L é o número de horas trabalhadas em milhares. A gente tem que prestar atenção nas unidades que vai fazer diferença. Nossa, é por isso que eu nem entendo desenhar igual a Maria. Nem pra fazer uma linha fria, mas tudo bem. E K é o capital investido em milhões de dólares. Isso aqui é muito importante. Suponha que quando L, então, nosso número de horas, é igual a 30, e K, o capital investido, igual a 8, a força de trabalho esteja decrescendo, muito importante, decrescendo a uma taxa de 2.000 horas trabalhadas por ano. Ok. E o capital vai estar aumentando em uma taxa de 500 mil por ano. Então, quer saber a taxa de variação da produção. Então, quer saber a nossa função sobre o tempo, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que o exercício deu pra gente? Ele deu a variação de L sobre T. Por que menos 2, Sabrina? Porque lembra, está decrescendo, é 2.000 horas trabalhadas, só que está em milhares. Então, fica menos 2. E também deu dk dt, que está aumentando, né? Então, é positivo, não faz diferença colocar aqui, a uma taxa de 500 mil por ano. 500 mil, meio milhão, 0,5. Show? Continuando. Que eu só reescrevi a função que o exercício deu, as nossas taxas, né, que a gente achou, e os valores que o exercício deu. Show.
Aí o que a gente vai achar agora para jogar na nossa regrinha da cadeia? A parcial de P em relação a L. E como que a gente faz isso? 30, né, e 8, que foi o que o exercício deu. Aí aqui, como a gente quer em relação a L, a gente só vai derivar o L. O resto vai manter constante. 1,47 vai manter constante e o K a 0 elevado a 0,35 constante também. Aí aqui o 0,65 vai descer, né? No S2. Aí vai ficar 0,65 menos 1, que dá menos 0,35. Aí depois disso, a gente substitui os valores de L e de K e joga na calculadora, né? Porque ninguém é obrigado a saber fazer essa conta de cabeça. Agora, a gente acha a derivada de P em relação a K, no mesmo processo. Só que aqui, no caso, vai ser as outras coisas constantes, o K vai variar. Então, 1,47 vai manter constante. E o L, isso aqui também vai estar constante. Aí aqui vai descer, né? O 0,35. Nossa, que lindo. Que foi para frente aqui. E vai ficar 0,35 menos 1, que dá menos 0,65. Aí aqui é a mesma coisa. A gente substitui o valor de L e de K, joga na calculadora e vamos chegar a isso. Beleza, Sabrina, por que a gente tem esses valores? Porque agora a gente vai precisar jogar na nossa regra da cadeia, que vai ser essa coisa bonita aqui, que meio que a Maria já falou também. E a gente quer saber o valor, a derivada de P em relação a T. Então, a gente calculou isso aqui, derivada de P em relação a L. Então, a gente precisa dele também, de L em relação a T, né, que foi o que o exercício deu. A gente calculou de P em relação a K, né, aqui, 2. E o K em relação a T foi o que o exercício deu aqui também. Então, agora é simplesmente a gente jogar nessa fórmula, né, substituir os valores, vai ficar 0,6016, que foi o que a gente achou aqui, LDT menos 2, 1,2148, desculpa, vezes 0,5. Então, a nossa variação, calma, deixa eu voltar tudo, socorro. Nossa taxa de variação da produção deu esse negócio aqui. Eu já esqueci quanto foi. Deu 0 menos 0,5958. Deu para entender? Fazer a parte das contas não é tão difícil, né? O problema é interpretar o exercício para achar isso aqui. Porque se a gente achasse isso aqui errado, colocasse 2.000 e 500.000, ia dar um valor totalmente errado. Mas, assim, é só interpretação mesmo, por isso que eu quis trazer para vocês. Show? Bora, então, galera. Esse aqui ficou meio bugado, mas enfim. Bora para a questão 9. Um ponto se desloca sobre a curva x igual a seno 2 seno t, y igual a 7 cosseno t menos 3, e z, f de 2 seno t, 7 cosseno t menos 3, onde f de xy é igual a raiz de 49 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Quer saber qual a componente vertical em z da velocidade no instante em que o ponto está nessa posição aqui, ó. 2 menos 3 e z. Então, vamos lá. Aqui eu só reescrevi, né, embaixo o que o exercício deu pra gente, que foi o z, né, aqui, o x de t e o y de t. E escrevi também a formulinha básica da nossa regra da cadeia, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Para a gente jogar na fórmula, a gente precisa de achar todas essas derivadas parciais aqui. Então, esse é o nosso próximo passo. Mas lembra que o exercício deu esse ponto aqui e quer saber o z, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que achar o t, aqui, essa função, qual t0, que quando eu jogo aqui nessa fórmula, dá 2. Porque o nosso x que o enunciado deu foi 2. Deu para pegar? Então, qual ângulo que eu jogo aqui, que o seno dele vai dar 1, para multiplicar por 2 e continuar sendo 2. Então, aqui, o seno do ângulo precisa ser 1.
Da mesma forma, aqui, quando a gente pega o y de t, tem que dar menos 3 só, porque foi o que o exercício deu pra gente, que o y dá menos 3. Então, a gente precisa zerar essa primeira parte aqui. Então, qual ângulo cujo cosseno tem que dar 0? E o seno tem que dar 1. O nosso famoso 90 graus, π sobre 2. Show? Aí aqui, a gente vai, para achar essas primeiras partes aqui, a gente vai utilizar gradiente, né, para fazer a derivada aqui. Aqui até podia cortar esse 2 aqui, que não vai fazer diferença. Porque tá tudo dividido. Pode cortar aqui. Beleza. Aí agora a gente precisa dessas outras duas partes aqui. Deu pra ver que eu sou muito bagunceira, né? Meu Deus. Mas se não estiver entendendo, falem que eu posso voltar, tá? Então, a gente tem que achar a derivada parcial de x em relação a t. Derivada de seno, cosseno. Então, 2 cosseno t. E aqui, de y em relação a t, derivada de cosseno menos seno, de constante vai para zero. Então, fica menos 7 seno t. Então, a gente tem todas as partes aqui que a gente precisa, né? Para jogar aqui na nossa regrinha. Essa foi a primeira parte aqui, que a gente achou, fez a derivada. A segunda parte, fez a derivada, meu Deus. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores que a gente já tem para achar a componente em z, né? Que é o que a gente quer. A gente quer isso aqui. Então, a gente já sabe que o x é 2, que o y é menos 3 e que o ângulo que a gente achou é 90 graus, π sobre 2. Então, agora é só eu substituir e fazer conta. Então, aqui eu substituir o x por 2, aqui também, aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, cosseno de π sobre 2, menos 2, menos 3, aqui também o 2 e menos 3, menos seno de π sobre 2. Agora, resolvendo essas contadas maluca, louca aqui, a gente chegou nisso aqui, né? Menos 4 sobre 2, raiz de 36, que vai dar 6, vezes... Que nem precisava fazer isso aqui, né? Porque tá tudo multiplicando por zero, então isso aqui vai zerar. Isso aqui não importa pra gente. Vai sobrar só isso aqui. Então, vai ficar 6 sobre 6 aqui. Aí vai cortar, vai ficar 1 sobre 2, vezes menos 7. Que 1 faz diferença. Então, a gente achou finalmente que a nossa componente vertical em z, em relação a t, né, que o que o exercício pediu, é menos 7 meios. Show? Entenderam minha bagunça? Qualquer coisa gritem aí, socorro, tá? Eu vou continuar então, hein, galera? Vocês não estão falando nada. Agora, para a nossa última parte da matéria. A gente tem que determinar a derivada de z em relação a x e z em relação a y dessa nossa função aqui. Só que, como a Maria falou, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai passar o z para a esquerda. Porque isso aqui tem que ficar uma constante. No caso aqui vai ficar zero, né? Então, a gente passando o z para o outro lado, fica menos z ao quadrado. Então, a nossa função f vai ficar isso aqui. Aí, o que a gente faz agora? A gente vai achar as parciais da função em relação a x, da função em relação a y e da função em relação a z. Primeiro, em relação a x, fica o ln, né, que não tem x, então vai cortar, aqui também não tem x, então vai cortar. Então, o que vai ficar 1 e não faz diferença, vai ficar só o ln de y. Agora, fazendo de y. Aqui não tem y, então vai zerar. Aqui vai ficar 1, né, então vai sobrar só o z. Aqui, derivada de ln de y é 1 sobre y. E aqui tá multiplicando, né, então vai ficar o x. Vai ficar 1 sobre y vezes x. Aí aqui só tirei o MMC para ficar mais bonitinho. Não fiz nada, não. Aí agora, a gente acha em relação a z. Que não tem z, né? Então aqui vai ficar, z vai dar 1, só sobra o y. E aqui esse 2 vai descer bonitinho, vai ficar menos 2z. Show?
Aí a gente tem agora todas as parciais e a gente tem essas formulinhas aqui, ó, pra gente achar isso aqui. Tem uma dica que o Romulo usa, que eu vou copiar ele, que é, vocês não precisam decorar a fórmula. Só lembrar, o que está em cima aqui vai descer para cá, vai ser a parcial de baixo. E o que está embaixo aqui vai ser a parcial de cima, para facilitar a vida de vocês. Se bem que a gente está no ERE, né? Então, tipo assim, a gente precisa decorar a fórmula. Mas é bom entender, né? Não, tipo, criar macetes. Eu gosto de criar macetes para entender. Então, aqui, o que está embaixo vai em cima, derivado a parcial de cima, e o que está em cima vai ser a parcial de baixo. A gente tem tudo isso, agora é substituir, né? De f em relação a x, ln. Eita, de f em relação a z, que é isso aqui. Então, sobrou isso aqui. Aqui eu só passei o menos para baixo, para ficar mais bonitinho. Da mesma forma, a gente faz embaixo. Aqui, derivada de f em relação a z, que é essa, e de f em... Eita, é em y, né? Falei errado, desculpa. E de f em relação a z, que é esse aqui que a gente achou. E o primeiro vezes o inverso da segunda, faz as continhas bonitinhas, e vamos chegar nessa função aqui. Show? E é só isso. Essa parte é muito fácil. Só você fazer as derivadas e jogar na fórmula e, tipo assim, tem resposta. Do mesmo assunto anterior, bora. Suponhamos que a função y igual a f de x seja definida implicitamente por essa função aqui, gigante, admitido... Tem alguém levantando a mão? Não, tudo certo. É porque eu escutei barulho, acho que tem alguém pedindo pra entrar. Socorro! Não tem. Rapidão, gente. Desculpa. Ai, botou tudo nisso, não acredito. Sou burra, né? É só eu sair. Não se assustem, tem um monte de slide, tá? Tá, mas eu acho que eu tenho que apresentar aqui, né? Mas vocês conseguem ver? Consegue, né? Tá dando pra ver. Se eu usar caneta também dá, né? Dá, tranquilo. Tá. Então tá bom. Calma, deixa eu voltar aqui no vídeo, galera. Pois vocês deu essa função e quer saber o quê? A derivada de y em relação a x. O resto tudo é inútil para nossa vida. O que a gente precisa focar só é a função que o exercício deu e o que ele quer. Então, bora começar. A única diferença é que na questão anterior tinham 3 variáveis, né? Tinha z, e aqui só tem 2, para facilitar a nossa vida. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, loop infinito. A gente vai achar em relação a x, como eu risco aqui, mas tudo bem. Aí aqui desce, né? Que o 3 vai descer, o y vai continuar constante. Derivada de seno é cosseno. E aqui repete. E aqui vai dar vezes 1, né? Porque aqui vai ficar constante, então vai ser 0. Então aqui é uma regrinha da cadeia, só que eu não coloquei. Mas em relação a y vai precisar. Então a gente tem que derivada de f em relação a x é isso aqui. Então vamos lá. Aí agora em relação a y. Aqui não tem y, então vai ser 0. Aqui vai ser 1, que vai ser constante. E aqui tem mais. Cosseno, derivada de seno, cosseno. Beleza. Repete daqui dentro. Só que lembra que aqui não fez diferença porque era 1 do x, aqui vai fazer diferença. Aqui o x vai ser 0, né? Só que aqui não vai dar 0. Não vai dar 1, na real, né? Então, a gente precisa colocar esse menos 2y, que juntou com menos antes e ficou mais. Show? Aí, já que a gente tem
de F e de Y, simplesmente jogar na fórmula. Agora, vai ser a mesma coisa. O que está embaixo vai para cima, vai ser parcial de cima, e o que está em cima vai ser parcial de baixo. Então, a gente coloca isso tudão aqui sobre isso tudão aqui. Não esqueçam do menos, hein, galera? Para não perder pontinho. Que vocês têm que ver a resolução, né? Pronto. Aí a gente faz as contas bonitinhas. Isso aqui não, eu vou passar. Eita, só isso, Jesus. Já tinha mais conta. Ignorem, gente. Aqui só juntamos, então, para ficar maiorzinho. E o valor de dy dx, quer dizer, esse aqui é isso aqui. Gigante. Mas é simples de fazer. Só o resultado que deu grande. Tranquilo. Foi muito rápida, muito devagar. Boiaram. Como é que foi? Porque acabou. Tipo assim. Agora são só dúvidas que vocês tenham. Se quiser que eu volte a alguma parte que não tenha ficado muito clara. Falem aí. Vocês sabem que eu não gosto de falar sozinho. Nada? Só sucesso amanhã então? Todo mundo aprovado? Férias? Isso? O pessoal falando que tá tranquilo aqui. Então, esse foi o nosso aulão do dia, mais surtado que todos os outros Ó, normais. tem uma questãozinha aqui, ó. Fala aí. Na questão da velocidade, ele estava perguntando o valor de z ou a derivada de z. Boa. Tava perguntando, na real, isso aqui foi uma gambiarra minha. Porque o z vai ser 6 aqui, na real. Que isso já foi dado no exercício. Tá pedindo a derivada, tá? Não é valor de z, não. Ah, nossa, essa bagunça que eu fiz ficou muito horrorosa. Mas enfim. Foi a derivada aqui. Show. Por que é 6, na real? Que às vezes isso deu. Só que eu fiz uma parte muito bugada e deu merda. Mas enfim, deu pra entender que é derivada. Ele disse que deu sim. Agradeceu aqui. É as gambiarras da Sabrina, gente. Vocês sabem que eu sou louca, né? Mas foi isso. Maria mandou o nosso linkzinho do Forms aqui. Mandei, gente. Se vocês puderem lá responder, né? Dar um feedback pra gente, como foi o aulão. E lá no final vocês vão ter o link do Drive, né? Que vai ter a lista só com as questões e a lista com as questões resolvidas também. E mais à noite a gente vai postar também esse vídeo, essa gravação no YouTube do PET. Isso aí, gente. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre, sei lá, alguma parte que não ficou explicada, da minha parte ou da Maria, vocês podem mandar lá no direct, tá? Do Instagram. @PetWFJF. Quem não tá seguindo, vai seguir. E é isso, gente. Sucesso. Boa prova amanhã. Arrasem. Meus orgulhos. Arthur, você é muito bom, cara. Obrigada, Arrasou gente. na interação. Obrigada, gente, pela presença. Vocês Realmente. Muito obrigado. Falou, galera.